Eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje nós vamos ter um papo sobre os tipos de castigo. Muitas vezes a gente usa o castigo ou acha que não usa o castigo, mas no nosso dia a dia você usa sim o castigo e não percebe. Você quer entender quais são os tipos de castigo mais comuns e entender quais são os tipos de castigos velados, onde a gente muitas das vezes não percebe? Então assiste até o final e vem refletir comigo sobre esse tema. E aproveitando, já me segue lá no Instagram, que eu tenho dicas diárias sobre todos esses assuntos que a gente aborda aqui no canal. Então agora nós vamos ver algumas formas específicas de castigo que os adultos costumam usar. Então o primeiro é perder o privilégio. Então, exemplo. Ah, meu filho não quer fazer dever de casa. Ok, aí o que o adulto faz? Olha só, se você não fizer o dever de casa, você não vai assistir televisão. Primeiro exemplo. E aí, o que a gente se perde no meio do caminho? Então, geralmente, quando o adulto é autoritário e já parte para o castigo, você perde diversas ferramentas que você podia ter usado no meio do caminho. Você poderia ter partido pela ludicidade, que é tentar ensinar o dever para o seu filho brincando, que é tentar ensinar e tornar aquilo ali mais atrativo. Você poderia ter usado a comunicação não violenta, que é uma forma de dialogar para você falar e conversar com o seu filho, para explicar o porquê de fazer o dever de casa e tornar aquilo ali mais atrativo. Você poderia ter usado diversas ferramentas, só que geralmente quando se é autoritário, você parte logo para: se você, criança, não fizer o que eu, adulto, detentor do poder, estou falando, você vai ter uma punição, você vai sofrer. Então, quando se é autoritário, você já parte para esse extremo. Você pula todas as etapas de uma educação respeitosa, de ferramentas no qual você vai considerar o querer da criança e parte para a dor e a punição. Por quê? A criança não querer fazer o dever de casa é uma coisa que ela sente. Ela não querer fazer o dever de casa, tudo bem. Significa que ela não vai fazer? Não. Significa que ela tem o poder de querer. Assim como você quer que ela faça. Se você tira o que a criança sente, você tira quem a criança é. Então, ok. Quando você simplesmente fala que ela vai fazer porque você está mandando ou ela vai perder um privilégio, ela simplesmente não é considerada. O único que é considerado é o adulto. Então você perde diversas ferramentas, diversos ensinamentos que você poderia simplesmente passar para o seu filho. O objetivo ali é que simplesmente ela faça o dever de casa porque ela tem que fazer, ou é que ela entenda qual é a importância de se estudar, entenda por que ela tem a obrigação de fazer o dever de casa e por que ela tem uma obrigação com a escola, entenda a matéria ali, se divirta, porque se você traz uma forma lúdica e outros tipos de aprendizado para a criança, ela pode se divertir e aprender. Qual é o objetivo? Ou é simplesmente fazer o dever de casa porque você está mandando, senão ela vai ficar sem a televisão? Então, o objetivo dela fazer o dever de casa tem que ser levado em consideração. E se você não ensina para a criança qual é o motivo que ela precisa fazer o dever de casa e como aquilo ali pode se tornar atrativo e legal, e só vai para a punição, ela vai excluir todos os ensinamentos do meio do processo que ela poderia aprender. Ela talvez já fazer o dever de casa porque ela não quer perder a televisão? Talvez. Mas esse é o objetivo? Simplesmente cumprir uma ordem e não entender o que aquela ordem precisa por trás dela? Então, fica a primeira reflexão. Segunda observação quanto a tirar privilégio. Crianças não entendem situações desconexas. O que o dever de casa tem a ver com a televisão? A criança ela não consegue entender e associar o que uma coisa tem a ver com a outra. Então, se ela não fizer o dever de casa, a consequência disso é não ter o dever feito, não conseguir acompanhar a matéria na escola, a professora cobrar dela que ela precisa ter feito o dever. E o que televisão tem a ver com o dever? Na nossa vida, quando a gente fica adulto, nós temos ações e consequências. E as ações que nós temos, a consequência que elas trazem é algo relacionado. Se você, enquanto criança, está ensinando para o seu filho que ações têm consequências, você precisa ensinar que as ações dele, não fazer o dever de casa, tem uma consequência. E essa consequência tem que vir conectada com a ação da criança, que é não fazer o dever de casa. Porque a TV é algo totalmente desconexo. A criança não consegue entender o que perder a televisão tem a ver com dever. Ela não consegue aprender quais são as consequências de suas ações. Então ela não vai conseguir entender essa relação desconexa que perder privilégios traz. Então agora vamos ver um outro tipo de castigo que os adultos costumam usar. O famoso cantinho ou cadeirinha do pensamento. Ok, vamos lá. Uma criança fez alguma atitude, jogou o controle no chão, se jogou no chão e fez birra, quebrou vassoura, não quis fazer dever de casa, qualquer atitude, qualquer comportamento que a gente vê no dia a dia com qualquer criança. Teve esse comportamento e qual é a atitude do adulto? Você vai para o cantinho do pensamento, vai ficar lá 5 minutos. Agora vamos
vamos lá. O que o adulto espera que a criança faça quando ele tira a criança do que ela está fazendo, do comportamento que ela está tendo, e coloca a criança numa cadeira ou num canto, sentada, olhando para a parede ou parada? O adulto espera que a criança vai chegar à seguinte conclusão: realmente, o meu comportamento não foi o que o adulto esperava, não foi o que a sociedade espera como certo e não foi o que eu deveria ter feito. Numa próxima vez, eu não vou fazer isso que eu fiz. Eu vou fazer dessa forma, porque aí eu não vou me comportar mal, apesar dela não saber nem o que é se comportar mal. A sociedade espera isso de mim e um adulto espera isso de mim, então eu vou agir assim. Gente, pelo amor de Deus, alguém realmente acredita que a criança vai fazer esse tipo de pensamento? Porque a criança não vai. A criança não consegue, primeiro, refletir sobre o que ela fez. Porque se ela fez, ela tem esse impulso do comportamento dela, foi porque ela não soube lidar com algum sentimento. Enfim, a gente já falou todos os motivos que pode surgir um mau comportamento aqui. E nenhum deles era porque simplesmente ela queria ser uma criança ruim ou ela queria agir de forma que o adulto não concorde. Então a criança ela não vai conseguir chegar a essa conclusão sozinha. Segundo, ela não vai conseguir chegar a essa conclusão e muito menos chegar à conclusão de que comportamento ela deveria ter tido no lugar. Então você coloca e você pega uma criança que possivelmente naquela hora, quando você coloca ela sentada, ela vai começar a chorar enlouquecidamente porque ela não vai querer ficar ali. Ou seja, enquanto ela vai entrar num descontrole emocional, você adulto que precisaria ajudá-la a se regular, a entender como ela consegue se acalmar, vai colocar ela numa cadeira do pensamento, tirar ela de perto do problema, tirar ela dela entender qual é a consequência do comportamento ou que ela fez tenha causado, distanciar ela daquilo tudo, colocar ela na cadeira. Crianças não conseguem ficar muito tempo paradas. Elas têm necessidade de locomoção, de expansão. Elas não conseguem. Colocar ela num lugar sentada, pedir que ela fique algo fisiologicamente impossível para ela, que é ficar esse tempo ali parada, para chegar a uma conclusão e uma reflexão que ela ainda não é capaz de ter, porque você adulto acha que aquilo ali vai ajudá-la a ter um melhor comportamento. Gente, eu entendo que culturalmente nós usamos isso, que culturalmente é o que nós já sabemos usar, só que vamos parar para refletir as nossas ações. Vamos começar a refletir o que tem por trás, o que traz cada comportamento que nós temos com a criança e o que a gente está ensinando ou deixando de ensinar para ela. Ou seja, cantinho do pensamento é de diversas maneiras ineficaz. E isso ainda pode um pouquinho piorar, porque se você fala para a criança, fica sentada aí 5 minutos, e cada vez que levantar vai adicionar mais 5 minutos. Então a criança que não consegue ter esse comportamento de ficar sentada, vai levantar. Vai começar a chorar mais, então vai precisar de um adulto para regular ela emocionalmente. E conforme mais ela grita e ela chora e ela pede esse adulto que ajude a se regular, mais tempo o adulto força que a criança fique sentada ali sem uma ajuda de autorregulação. Ou seja, vai totalmente contra tudo que a criança tem de desenvolvimento e de capacidade neural e emocional para lidar. Então, gente, vamos rever cantinhos do pensamento, vamos rever tirar privilégios. Vamos entender como funciona o desenvolvimento da criança e por que todas essas ferramentas vai contra o desenvolvimento da criança e o que traz a longo prazo. Porque você tirar algum privilégio e a criança deixar de fazer porque tem medo, funciona a curto prazo. Você tirar a criança do problema e colocar ela na cadeirinha do pensamento, funciona a curto prazo. Mas nenhuma dessas duas atitudes ensinam a criança nada de bom a longo prazo. Simplesmente tira a criança de dentro do comportamento que ela está tendo, isola ela daquele comportamento e faz com que a gente vá contra diversos fatores do desenvolvimento infantil. Ou seja, muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba não percebendo que a gente usa dos castigos. Ou então a gente acaba entrando no automático porque a gente já faz isso dia após dia, já está no nosso interior de como fazer isso, já é um hábito, e só continua reproduzindo. Então a gente refletir quais são os tipos de castigo, o que na verdade isso ensina por trás e o porquê que não é eficaz, faz com que a gente comece a querer identificar o porquê que a gente faz e o melhor, como a gente pode fazer diferente. Então, se você quer fazer diferente, eu vou deixar um link aqui em cima sobre alternativas para a criança cooperar ao invés de obedecer. E se mesmo assim você ainda tem dificuldade em colocar na prática essas atitudes respeitosas, me chama aqui no link na descrição e com atendimento individual eu consigo entender mais quais são as suas questões, as questões dos seus filhos ou do seu filho e te ajudar na prática. Aproveita e escreve aqui no comentário o que você achou do vídeo e se inscreve aqui no canal. Tchau, tchau e obrigado por assistir até o final.